Oi, nós começaremos aqui nossa primeira aula de linguagem C. Nessa aula será mostrado o IDE que será utilizado, as funções printf e scanf. Ok. Os compiladores que usaremos serão o CodeBlocks e o DevC++. É só você chegar no Google, botar DevC++ ou CodeBlocks. Tanto faz, você programar do mesmo jeito. Eu vou explicar como é que programar as duas linguagens. Por que precisamos dele? Porque além dele fornecer recursos para compilação, ele debuga, porque ele pode dizer onde está o seu erro. Então, se você errar ou tiver um erro besta, que é normal quando está começando a programar, esquecer uma arte, um ponto vírgula, ele vai dizer em que linha você errou e você pode procurar esse erro de sintaxe e ajeitar a sintaxe sem muita dor de cabeça. Isso o CodeBlocks e o Dev faz. Ele roda o programa para ti e salva em executável. Isso, como é que eu faço no meu primeiro programa em C? Eu aperto arquivo, novo, arquivo fonte, ou aperto Ctrl E. No CodeBlocks, a mesma coisa, ele vai abrir essa telinha e eu aperto Ctrl Shift N. É um pouco diferente, mas é a mesma coisa. O CodeBlocks eu gosto por causa desse comando bem aqui. Eu aperto Build and Run ou aperto Shift F9 que ele roda do mesmo jeito o projeto. No DevC++, para rodar um programa, aperto F9 e ele roda o programa. Ou eu tenho que executar, compilar e executar. Ele executa. Ok. Faremos nosso primeiro programa. Para começar, eu tenho que colocar as bibliotecas. O que seria a biblioteca? Como a linguagem C ela é bem expandida e eu posso usar apenas o executável dela. Eu posso criar o programa aqui, passar o executável e dar o executável para alguma pessoa rodar a sua aplicação. Ele vai rodar porque a aplicação não está compilada. Se eu tiver o GCC do Windows ou eu tiver algum desses aplicativos instalados, por exemplo, CodeBlocks, DevC++, eu apenas posso rodar o executável que vai rodar o programa. Vou mostrar mais tarde que é esse executável. Então, para isso, eu preciso ter essas bibliotecas bem definidas, que são as bibliotecas que usarão todas as funções do C. Por exemplo, eu só posso usar uma função que esteja definida aí, pelos parâmetros. Como eu falei que só funciona com funções, para me criar um programa em C, eu tenho que colocar a função principal, que se chama main. Main. Abre parêntese, fecha parêntese. Não, né? Abre chave, fecha chave. Abre parêntese, fecha parêntese, abre chave, fecha chave. Só que, quando as funções na linguagem de programação, elas retornam alguma coisa ou não retornam nada. Mas quando eles não retornam nada ou alguma coisa, eu tenho que especificar o que eles retornam, que o programa não adivinha. E se ele não adivinhar, ele vai botar uma área bem maior e vai gastar memória, o que você não gosta de gastar memória. Então, eu posso botar void ou int. Só que é padronizado mais usar int, então é pouco difícil você usar void. Então, mesmo você procurando programas na internet, vai ser difícil você encontrar void, mas pode encontrar. Então, se você se deparar com void main, não se assuste, porque funciona do mesmo jeito. Ok. A função de escrita na tela, uma delas se chama printf. Eu considero a mais utilizada. Eu prefiro usar o printf, mas existem outras funções que eu falarei em aulas posteriores. Printf
Eu vou fazer o Olá Mundo. Podia botar em inglês, que o povo chama de Hello World, mas eu vou botar o Olá Mundo mesmo. E, seguinte, eu falei que as funções retornam nada ou alguma coisa. Então, para alguma coisa retornar, eu tenho que botar return. Zero. Por que retorna zero? Não, ele pode retornar 1, 2, mas como não faz diferença, eu boto return zero. Ok? Sobre as bibliotecas, o que elas representam? Eu não falei que elas vão usar as funções. A stdio, ela funciona para entradas e saídas. Input, std, input, output. Entrada e saída de dados. Então, printf é uma função de saída, porque ele mostra na tela, então ele está saindo. Eu vou mostrar depois a função de entrada, que ele usa também. Eu vou botar, rodando esse programa, compilar e executar, ele vai pedir para me salvar. Eu vou botar aula 1, salvar, ele abrir e fechar a tela. Vocês conseguiram ver? Eu não consegui ver nada. Então, para eu poder parar ou frisar a tela de programa, eu tenho que usar a função System Pause. Essa função eu pauso, eu congelo a tela até eu clicar alguma coisa no teclado. Notem que após o printf eu tenho que abrir parênteses e colocar entre aspas duplas o texto, fechar parênteses e botar ponto e vírgula. O ponto e vírgula é muito importante. Quase todas as linhas de C, para dizer que são delimitadas uma linha pela outra, eu tenho que botar ponto e vírgula. Então, vou rodar o programa de novo. Olá Mundo, ficou uma do lado da outra, você quase não está conseguindo ver. Olá Mundo está sendo detectado. Para mim resolver esse problema, eu posso usar uma tag de formatação. Duas tags de formatações muito usadas é o Ctrl+N e o /T. O /N quer dizer que ele dá uma quebra de linha, eu pulo para outra linha. E o /T dá uma tabulação, ele dá um espaço entre as linhas. Eu posso usar quanto /N eu quiser no programa. Eu estou fazendo compilar e executar porque meu teclado quebrou F9. Então, se para vocês quando estiverem fazendo, só aperta F9 que vai compilar e executar. Aí, ó, viu? Olá mundo, eu dei Ctrl 3, Ctrl /N, ó, 1, 2, 3. 3 quebra de linha. Ok, eu falei sobre o executável e o executável está bem aqui. Então, se eu quiser, eu posso só enviar esse executável para alguém e vai rodar na máquina dele. Vai aparecer Olá Mundo. Ok? Vai dar para falar sobre o scanf. Agora, eu vou perguntar, por exemplo, eu vou criar uma variável. As variáveis em C podem ser de vários tipos. Podem ser inteiras, float e char. Ok, existem outros tipos, só que as mais usadas são esses três. Se for preciso a gente usar outro tipo de variável, já falarei na aula que for usar, mas em si a gente usa para quase tudo essas três variáveis. Existem três tipos de variáveis. Variáveis inteiros, para números inteiros. Float, para números reais ou pontos flutuantes, como eles costumam falar. E char, para letras. A gente vai fazer um programa que pergunte a idade. O programa vai perguntar a idade e tu vai dizer qual é a idade dele. Certo. Eu posso criar, para criar uma variável, eu digo o tipo dela e tipo, idade. Ponto e vírgula. Eu criei uma variável chamada idade. Eu posso botar qualquer nome. Eu posso botar I1, IR, ICV, isso é o nome de variável. Eu só não posso fazer isso, começar... eu até posso. Eu não posso dizer que uma variável
começa com número. Porque não pode, e nem com caractere especial, porque ele não permite eu criar uma variável assim. Então, é bom criar variáveis que o nome faça sentido. Idade. Você pode criar variáveis com espaço. Idade dos homens, por exemplo. Eu posso separar por espaço, por underline. E eu posso separar também por letras maiúsculas e minúsculas, porque ele é case sensitive. Então, se eu botar a idade com I maiúsculo, idade com I minúsculo, será diferente. Ok. Vou usar a função agora scanf. Essa função scanf é para entrada, para ele receber alguma coisa do teclado. O centro de endereço e idade. Por que eu fiz isso? O scanf é uma função e essa função recebe dois parâmetros. Os parâmetros são o tipo do valor que eu vou receber, que eles podem ser barra % d, que é decimal, que é inteiro, %f, que é float, e %c, que é char. Podendo também ter uma que é %s, que é string. Então eu só vou usar esses quatro tipos: %d, %f, %c ou %s. Fixa melhor isso quando a gente estiver trabalhando mais a fundo. Daqui a um tempo você vai fazer isso sem nem perceber o que está fazendo. E ter esse endereço idade. Por que endereço idade? Porque comercial, que eu chamo de comercial. Ele quer o endereço da idade, onde que a idade está na memória, que eu vou modificar o valor do endereço que está em idade, por exemplo. Esse idade, ele pega uma caixa. Nessa caixa tem nada, por exemplo, não tem nada. Mas quando eu passo o scanf nessa caixa fixa, eu vou colocar um outro valor, ou vou botar um objeto lá dentro. Para isso que eu uso o endereço, porque senão eu não vou ter como saber aonde que está essa caixa e tal, exatamente. Você só vai entender direito o porquê desse comercial quando você tiver em C avançado e você for se deparar com ponteiro. Isso aí explica muito porque a gente usa esse comercial. Ok, eu vou botar um printf dizendo a idade. Aí você me pergunta, mas como é que eu vou dizer? Eu vou botar a idade aqui. Se eu botar a idade, ficou vermelho. Então, se ficou vermelho, quer dizer que não será aceito. Ele vai reconhecer que idade é o nome. Tipo, faz parte da string. Para me dizer que é uma variável, eu tenho que botar o %d, que quer dizer que é o inteiro que eu vou receber, e botar o nome da variável depois da vírgula. Aí, se tu for me dizer, e se for várias variáveis? Aí eu vou botar 2%d, ou quantos por cento d for, e botar vírgula idade. Como eu tenho uma variável, vou botar ela duas vezes. E vou modificar aqui, dizendo digite sua idade. E botar uns /n para separar o programa. Ok. Compilar e executar. Legitimidade. Botar 25. Minha idade é 25, 25. 2 vezes 25 porque eu botei 2 vezes idade. Então vai dizer, mas tá errado. Tá bom, eu boto uma vez idade só. E executo. Vamos ver se está funcionando. Trabalhando só uma vez. 23. Apareceu. Ele sumiu da tela porque eu apertei 2 vezes. 23. Viu? Parou. Ok. Aí, um erro muito comum para quem está começando a programar é esquecer esse comercial.
Então vamos ver, se você se deparar com esse erro aqui, e o seu programa parou de funcionar, olhe exatamente, e ó, até travou no computador. Olha exatamente bem aqui, que eu acho que no Skype, que talvez você tenha esquecido o comercial. Ok, gente, a aula vai ficando por aqui. Eu vou continuar ela no aulas por 2. Eu vou ensinar a fazer programas mais complexos em C e acho que estrutura condicional, já de decisão. If else, que é caso sim, caso não. E vamos ficando por aqui. Essa aula foi bem extensiva, mas é o começo do. Ah, não se esqueçam de se inscrever no canal, tal, ajuda muito, dá seu like para ajudar na divulgação. E se você for souber alguém que queira aprender linguagem de programação e esteja começando ou acha muito difícil, indique o vídeo para ele.